Felizes para sempre, obviamente é o que todo casal espera. Mas essa convivência exige muita tolerância, respeito e pelo caminho da vida a dois podem surgir problemas como o excesso de intimidade, como define a psicanalista Lígia Guerra. Tudo bom, Lígia? Tudo bem, bom dia. Bom dia aos nossos parceiros matinais. É isso aí. Bom, dá para dizer que a gente vai tratar aqui de pequenos gatilhos, como vocês especialistas dizem, né, que dão aquele insight e você vai acumulando aquilo no dia a dia, um probleminha pequeno vira um problemão. Que luxo, né? Gatilhos, é super bem aplicada essa palavra, com certeza, porque é mais ou menos essa ideia mesmo. Parece que um detalhezinho dá um start para inúmeras outras coisas. O que nós percebemos é que as pessoas normalmente reclamam que a rotina destrói as relações e que a falta de intimidade também faz isso. É verdade, se você tem falta de intimidade, você está num palco com dois personagens e não numa relação. Mas o excesso de intimidade também pode ser um belo tiro no pé. Por quê? Porque muitas vezes as pessoas ficam folgadas na relação e confundem uma palavrinha muito mágica aí de intimidade com desleixo solar. A questão, por exemplo, com a higiene. Usar a mesma escova de dente, por exemplo, pode ser algo impensável para algumas pessoas. Isso não tem menor cabimento, né? É isso que você falou, para algumas pessoas. Claro, tem casais que às vezes têm um código de ética, digamos assim, entre eles, que funciona. Mas na maioria dos casos, o que eu vou percebendo com a passagem do tempo é que os casais vão reclamando das coisas, né, aos pouquinhos. Então, ainda essa semana tinha uma paciente lá que ela falou, puxa, no começo da minha relação, meu marido era tão cuidadoso com o banheiro, a gente compartilha banheiro em casa, de repente eu chego lá, sai do banho, molha tudo, usa o vaso sanitário e deixa tudo sujo, carimbado lá, né? Então, essas coisas, invariavelmente, vão acabando com uma coisa. Primeiro, com admiração. E, em segundo lugar, você começa a pensar como o seu parceiro está te vendo também. Porque se ele não pensa em mim, não pensa que eu vou usar o banheiro na sequência ou no esforço que eu tenho para cuidar da casa, ou de se tornar uma pessoa sedutora ao longo da relação, será que ele também está me enxergando como uma pessoa a ser seduzida? Esse desleixo pode ser também você pensar que o parceiro ou a parceira viraram empregados teus, né? Empregados teus, office boys, né? Porque uma coisa muito bacana é a gente não esquecer, né, gente, aquelas palavrinhas mágicas. Muito obrigada, por favor, né? Ter esse senso de gentileza dentro de casa. Parece óbvio, mas não é. Eu posso garantir que as pessoas hoje, elas estão, assim, super frias muitas vezes na relação. Vira uma sociedade, deixa de ser um casamento. A gente foi ouvir algumas pessoas nas ruas sobre esse tema, vamos ver o que elas dizem? Vamos, né? Vamos lá. O que me incomoda é quando a gente tá deitado. Ah, amor, vai lá, pega uma água pra mim. Ah, amor, coloca o meu celular pra carregar. Isso Pô, ele folga um pouco. O que ela faz que me incomoda é quando mexe nas minhas coisas. Aí eu fico nervoso. E você, o que ele faz que te incomoda? Quando ele vai pedalar. Ah, é? Por quê? Porque me incomoda. E como é que vocês tentam resolver essas incompatibilidades do dia a dia? Acho que regado com bastante amor, né? Regado com bastante carinho e surpresas também, né? Que às vezes eu faço pra ela me faz. Sempre conversando, falando o que gosta, o que não gosta, sempre tentando melhorar, né? Deixar bem transparente assim, para no futuro não ocasionar nenhum problema. Vai passando por cima, porque senão tem briga todo dia, se for levar tudo em conta. Ela disse que ela retribui o que eu faço para ela. Quando eu agradeço as coisas que ela faz para mim, eu disse, não, meu bem, estou só retribuindo. Só, desde o início, foi assim. E continua sendo. Dá uma flor, leva uma flor. Ah, Bonito, que lindo, né? isso. E aí, pelo jeito, estão bastante tempo juntos, né? E a gente viu o Silvan ali, por exemplo, um dos entrevistados, falando assim, não gosto que mexe nas minhas coisas, né? A gente tem hoje um mundo virtual muito presente. Muito. E aí algumas pessoas têm aquela coisa de dividir, né, os perfis, né, ter a senha de tudo. O que se pode dizer sobre isso em relação vamos dizer assim, a essa falta de dar o espaço do outro? Nós não podemos esquecer uma questão que uma coisa é você estar casado, você ter uma privacidade, a outra é você perder a sua individualidade, que é tão importante. Perfis compartilhados, na minha experiência, gente, é normalmente confusão na certa.
Porque às vezes, por exemplo, Soler, você está aqui no jornal, rolou uma brincadeira. Foi apenas uma brincadeira. Uma colega tua de trabalho vai lá e faz um comentário. Para você, aquilo estava dentro de um contexto. Mas para quem está em casa, será que, né, de repente vai ler aquilo e vai cair da mesma forma? Né? Então, temos que pensar nisso. Privacidade, senha, o seu celular, ter respeito com o espaço do outro, aquilo ali também é um recurso de trabalho. Então, se você sente essa necessidade de ter que estar olhando o que o outro faz o tempo todo, você tem primeiro que perguntar se você está na relação certa, se tem confiança, né? Isso tem a ver com dinheiro também? Muito, com a relação com o dinheiro? Muito a ver. As pessoas começam a achar que o outro tem a obrigação de sustentar e esquecem que casamento, acima de tudo, é uma parceria. E se folgam. Ainda esses dias você falou um negócio que foi bem bacana, um paciente perguntou assim para mim, Lígia, é normal eu ficar irritada? Eu falei para minha mulher, pega o dinheiro que você precisa. Quando eu fui no mercado, ela já pegou tudo, não tinha com o que pagar. Né? Daí não sabia se estava com cartão. Ou seja, tem que conversar, tem que ter projetos em comum e tem que entender que o que você coloca dentro da sua casa tem que ser conversado desde o dinheiro, programas, não tomar atitudes pelo outro, não escolher as coisas pelo outro. Férias. Há muita briga nesse período porque um quer ir para um lugar, um quer para o outro, de repente o outro... fiz uma surpresa para você, comprei um pacote. Não, comprou um pacote para ele, porque a parceira não queria ir para aquele lugar. Família muito em casa também, né? Às vezes a esposa ou o marido querem fazer um programa diferente, não comunicam com o parceiro. Mas eu chamei a família para vir almoçar no domingo. O outro se sente invadido. Então, são pequenas coisas que talvez até a pessoa flexibilizasse, mas como ela não foi consultada, isso vai pegando. E a parte sexual, principalmente do casal, ela também se ressente disso. Porque se você vai dormir com a camisa da propaganda, com a cueca do vô, com a calcinha da avó, não se arruma, esquece essas questões do dia de sedução, né? Esquece o telefone da sua depiladora, não lembra que tem que se depilar, o homem esquece que tem que cortar o cabelo, escovar os dentes para dar um bom dia para a esposa. São aparentemente detalhes, mas como disse você, são gatilhos que vão se somando e quando você vê, estourou a casa, né? Acontece também casos de que essa relação do casal, eles acabam mudando tanto essa convivência ou tendo tanta intimidade que se reflete no resto da família. Você tem um exemplo para falar para a gente de filhos que se incomodam com isso. Eu até quero falar que aconteceu uma situação inusitada. Nós estávamos conversando aqui nos bastidores de uma menina de 12 anos que ela mandou um e-mail e a gente tem que agradecer. Sim. Porque é muito bacana, dizendo que os pais não têm noção. Ela escreveu, Lígia, eu gostaria de ter um pouco mais de privacidade na minha casa e ficar um pouco com a minha família, mas sempre, sempre, sempre a casa está cheia no sábado e no domingo e eu não gosto. Criança, às vezes, está traduzindo a falta de intimidade familiar. Gente, tem momentos que tem que ser a família da casa, o contexto familiar. É importante que os filhos sintam aquele aconchego com o pai, de ver uma partidinha de futebol, de ver um filme com a mãe, de fazer um piquenique no parque, andar de bicicleta, entre eles, para sentir quem é o núcleo familiar. Porque essa falta de intimidade gera falta de referência também para os filhos. Então, intimidade é bacana, é importante, mas o excesso dela também é prejudicial. Tá bom, obrigado. Detalhes que fazem a diferença, né? Lígia, obrigado mais uma vez. Obrigada, um ótimo dia para você e para todos que nos acompanham. Boa semana que, por assim dizer, está quase começando. Está começando agora. Está começando, né? Tchau, tchau. Tchau.